Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para os serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha, gente, isso aqui é muito grave, muito sério. Jesus diz claramente aqui que nós, cristãos, seremos odiados por causa do nome de Jesus. Isto nós já vimos aí recentemente nos noticiários, alguns matando cristãos em algumas partes do mundo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, olha, gente, aqui Jesus coloca claramente que primeiro os cristãos serão odiados, haverá pestes, fomes, terremotos, muitos serão odiados por serem cristãos, surgirão guerras, muitas guerras, muitos virão em nome de Jesus enganando as pessoas, e nós já vimos aí, hoje mesmo passou uma reportagem aí de uma determinada igreja que algumas pessoas estavam roubando o dinheiro dos fiéis. Isso não é de hoje, há várias igrejas com essa fama de roubo do dinheiro dos fiéis, gente. Então, haverá, e aqui no versículo 14, Jesus coloca, e este evangelho, no 13 ele coloca, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ser muito difícil perseverar, porque muitos vão morrer em nome de Jesus. E aí, depois este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e aí virá o fim. E tem uma parte que Jesus fala que ele, quando ele vier, todo o mundo o verá, porque ele vai vir com raios e trovões,
É como se, eu fico imaginando como se um raio muito forte, trovões muito fortes, o céu se abrirá e Jesus descerá. Porque ele fala que todo mundo verá ele chegar. Então, o mundo é redondo. Para que todos o vejam, gente, haverá algo estarrecedor para que todos possam ver a chegada de Jesus aqui na Terra. O sermão continua. A grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Olha, isso aqui, olha, é muito sério. Os que estiverem na Judéia, que fujam para... Ai, desculpa, gente, que eu tô com um lápis aqui que ele não quer me obedecer. Peraí que eu vou arranjar um lápis decente aqui. Cadê? Aqui, no versículo 16. Desculpa, tá, gente? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, quando vê que chegou o momento, cuidado, não volte. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha, gente, versículo 19, é muito triste. Olha, os que vão sofrer mais, as grávidas e as que amamentam. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O que nós vimos há pouco tempo, gente, do povo fugindo da guerra na Síria, no inverno, homens, mulheres, crianças, mulheres amamentando? Olha aqui, ó, Jesus está falando disso, ó, tá? Porque quando ele fala, às vezes ele cita aqui algumas cidades, como a Judéia, por exemplo, mas ele está falando do mundo todo, né? O que nós vimos recentemente? Não acabou lá a guerra na Síria. As pessoas foram proibidas de entrar em alguns países, outros fogem pelo mar, morrem afogados, e aqueles que se salvam, muitas vezes estão com hipotermia. Está tudo aqui, ó, no capítulo 24. Versículo de 19 ao 21, Jesus previu tudo isso. Continuando aqui no 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Então prestem bastante atenção, gente, sobre isso. Já passou aí recentemente, tem um senhor aí que diz que é Cristo, que já passou na televisão aí há algum tempo atrás. Mas ele não é, porque Jesus já falou como que ele vai vir. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Então, muitos vão usar os dons que Deus lhes deu para enganar o povo, e até os escolhidos vão ficar meio assim, né? Meio... Puxa, será que é o Cristo mesmo?
Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É o que eu estava falando. É que como eu já havia lido, eu pensei, esse capítulo, eu achei que estava lá atrás, gente. Mas não, olha. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, aqui, o versículo 27 do capítulo 24, ele fala claramente, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, ou seja, o relâmpago ele vai atravessar, é como se ele atravessasse o globo terrestre num raio de 180 graus do globo terrestre, estou falando do mundo todo, tá? De 360 graus você conta metade, de ponto a ponto, 180 graus, tá? Também assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Bom, então não é falta do Pai ter já avisado desde quando ele veio ao mundo há 2000 anos atrás, ok? Então, é muito grave, muito sério tudo isso que Jesus fala. Os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. O templo seria destruído e o reino estava próximo. Mas o que eles pensavam que seria o próximo? Próximo daqui 1 ano, 2? Se vê que a destruição do templo foi 70 anos depois da morte de Cristo, né? E há 2000 anos que a gente estuda a Bíblia, que foi criada e constituída 300 anos depois da morte de Cristo. Ok? E até hoje, historiadores encontram alguns achados, alguns escritos de alguns profetas, que não estão na nossa Bíblia. Bom, mesmo que não compreendessem todas as coisas que ainda viriam, a crucificação e a morte de Jesus, eles devem ter pensado que os fatos aos quais Jesus se referiu iriam realizar-se imediatamente. Jesus falou-lhes que algumas dessas coisas aconteceriam em um período do tempo relativamente breve. Perseguição, abominação no templo de Jerusalém e sua destruição. Mas também deixou claro que haveria um lapso maior de tempo antes que tudo se concretizasse. Alguns acontecimentos descritos, obviamente, requeriam um período de tempo maior para ocorrer a vinda de falsos profetas, guerras e rumores de guerra, reinos se levantando contra reinos, fome, terremotos e a pregação do Evangelho no mundo todo, antes que o reino literalmente viesse. A ênfase, então, está na necessidade de se ter fé e obediência, mesmo em tempos de sofrimento e tristeza, e não na apresentação de um calendário de acontecimentos. Então, gente, até o Apocalipse, muita água vai rolar. Muita mesmo. Muita tristeza, muito choro. E antes do fim, o Evangelho será pregado no mundo todo.
As pessoas precisam entender isso. Vai ser pregado no mundo todo. Jesus fez uma descrição geral do futuro do mundo, incluindo desastres naturais, perseguição, falsos profetas, ódio contra os cristãos, traição, deserção e falta de lei e de amor. Ainda assim, o evangelho seria propagado. O abominável da desolação profetizado pelo profeta Daniel. Quem tiver a Bíblia de estudo, veja o quadro O Abominável da Desolação, tá? Eu tenho aqui na minha Bíblia e acredito que se vocês tiverem uma Bíblia de estudos ou a Bíblia da Mulher, como essa que eu tenho, que é uma Bíblia de estudos, você verá esse quadro do Abominável da Desolação. É um bom exemplo de profecia com mais de um cumprimento. O termo refere-se à profanação do templo, que nós já lemos aí há pouco tempo, especialmente do altar de sacrifícios. O altar era um retrato do sacrifício de Cristo como a única expiação para o pecado. O abominável deixaria de lado o que Cristo representou e ofereceria sacrifícios a outros deuses. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio saqueou o templo, erigiu uma estátua de Zeus sobre o altar e sacrificou porcos, animais impuros. Jesus previu que acontecimentos similares aconteceriam novamente. Jesus descreveu acontecimentos que se dariam no futuro em Jerusalém. Haverá uma grande tribulação antes que ele venha estabelecer seu reino físico. Esse reino físico vocês podem ver no quadro de Apocalipse 6, é o quadro de conceitos acerca do milênio. Eu vou tentar agora colocar aqui para vocês o quadro do Abominável da Desolação. Só um instante. É esse o quadro do Abominável da Desolação. Aí você tem mais ou menos o trajeto de tudo que vai acontecer, ok? Estou mostrando para que vocês possam localizar aí na Bíblia de vocês, tá bom? Então, ó, essa é a linha que devemos traçar até a volta de Jesus, tá bom? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, traga paz a todos vocês. Quem está em casa, na escola, no trabalho, no hospital, no presídio, voltando para casa ou indo para o trabalho, enfim, onde você estiver, receba a paz do Senhor Jesus. Amém.